pela primeira vez na história, o QI das crianças é menor do que o do QI dos pais. As pessoas estão ficando mais inteligentes ou elas estão ficando mais burras? A Ah, humanidade está chegando no auge ou o auge já passou? deveria ser o contrário, né? Então, assim, a gente deveria estar ficando cada vez mais inteligente, porque hoje a gente tem um acesso à informação muito grande. Mas a gente sabe comprovadamente que a gente tem, pela primeira vez na história, o QI das crianças é menor do que o do QI dos pais. Desde que começou-se a medir QI, o seu bisavô, vamos colocar ali, ele tinha 80, aí o seu pai 90 e você 100, né? Então, mediu-se ali 3 gerações e o QI aumentava. Por quê? Porque aumentou a nossa qualidade de vida no geral, né? A gente começou a ter mais acesso à higiene, a gente começou a ter mais acesso à nutrição, tudo isso contribuiu, acesso à educação, e aí esse QI foi aumentando. Só que hoje, essa geração de agora, que é a geração Z, ela tem o QI menor do que a geração milênio. E a que tu atribui isso? A que as pessoas atribuem? A toda a parte da... Do estímulo? Não, desculpa, gente, desculpa que meu cognitivo tá alterado. É, as ferramentas digitais. O celular, por quê? A gente deixou de estimular o cérebro. Então, assim, você não é tanto, você é um pouco mais novo do que eu. Mas, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, tá? Morava em São Paulo. O que que a gente tinha no porta-luvas do carro? A gente tinha o que a gente chamava de guia. Então você abria, tipo assim, você era chamado para ir numa festa. Ah, a festa do fulano vai ser não sei o quê. Você abria um guia da cidade de São Tipo um Paulo. mapa. Era um livro, assim, sabe? E aí ele tinha todas as ruas de São Paulo. E aí você tinha que treinar o seu raciocínio espacial, porque você pensava assim, beleza, eu tô na zona sul, eu tenho que ir pra zona leste. E aí você ia olhando as ruas e você ia se guiando por aquele que era o nosso GPS de papel ali. E o que que você fazia? Você prestava muita atenção, muita atenção. Por quê? Porque você não sabia o caminho, você estava se virando numa cidade gigantesca e você ia usando pontos de referência, que é muitas vezes como que os homens antigamente, que a árvore A que com a mais estrela, sei lá. florida, não sei o que, tem um rio perto, não sei o que, esse tronco, nanana, era assim, e você prestava atenção no caminho dessa forma, porque depois você ia ter que voltar, então, eu passei por um posto de tal, sei lá, bandeira, e não sei o que, para você voltar e se localizar, você estava prestando muita atenção. Hoje com o GPS, o que que aconteceu? Eu trabalhei 1 ano num hospital. Durante uns 6 meses eu usei o GPS para ir para o hospital. Porque eu não pensava, eu não prestei atenção no caminho nenhuma vez. E assim, eu fiquei refém de uma ferramenta que se um dia, sei lá, meu celular estivesse sem bateria, quebrasse, eu não sabia chegar no trabalho. Simplesmente porque é preguiça, né? Tipo, o que que o cérebro faz? Ele começa a pensar assim, do mesmo jeito que se você injeta testosterona no seu corpo, o que que ele entende? Que ele não Não precisa precisa mais produzir. produzir. E o que que o nosso cérebro começou a entender? Que ele não precisa pensar, porque a gente tem um celular que faz isso pra gente. Então a gente pensa cada vez menos. Antes, quando eu comecei a estudar, a gente ia em biblioteca pública, porque as pessoas que tinham, sei lá, enciclopédias em casa eram pessoas com muito poder aquisitivo, era muito caro. Então, geralmente, você tinha 2 volumes de algum tipo de enciclopédia e era só isso. E aí você tinha um trabalho de escola, sei lá, vamos falar que Império Romano. E aí seus pais te levavam numa biblioteca pública, você pegava uma enciclopédia, e aí você tinha um papel almaço, que era um papel assim, ó, ele abria assim, sabe? Então ele tinha uma frente aqui, e você escrevia à mão. Então você sentava com o livro, você lia o capítulo lá do Império Romano, o que que você ia falar, e você começava a escrever à mão, Fazer um de resumo ou caneta. copiar. E se você errasse, você precisava jogar o papel inteiro fora. E ele era de 4 frentes, assim, porque os professores não aceitavam nenhum tipo de rasura. Ou seja, o processo atencional que você colocava naquilo era absurdo. E você saía dali, alguma coisa de absorção de Império Romano você tinha. Hoje você nem lê. Você copia e cola. E cada vez mais com o avanço tecnológico, a gente pensa cada vez menos. Uhum. Porque ainda ali no começo, quando surgiu toda essa história de, tipo, o site de pesquisa, você ainda dava uma lida para não... Hoje em dia, você chega num chat GPT e você coloca assim, fale como um jornalista. Uhum. Elabore uma crítica respondendo Exato. isso, aquilo, né? Agora, faça de um não sei o que, você não pensa. Não pensa. Desculpa, mas quantas pessoas param para ler o que ele escreveu?
Sendo muito sincera, eu às vezes faço legenda dos negócios, eu coloco ali, eu leio por cima, porque ele sabe mais do que eu. Tipo, é melhor do que eu escreveria. E aí você pega e fala: "Ah, vou jogar essa legenda, ficou ótima desse jeito mesmo e não sei o quê". E a gente tá pensando cada vez menos. Qual que é o telefone que você sabe de cor que não seja o seu? Se você for preso, e aí eles falarem: "Você tem direito a uma ligação", pra quem você ligaria? Eu sei um, você é do meu pai. Tá, eu não sei de ninguém. Ninguém, cara, ninguém. Eu sei porque ele não trocou desde a época que precisava decorar. Ah! A minha mãe trocou, e eu não Aí sei, acabou. não sei. Caraca, velho. Hum, eu teria que ligar pra mim, tipo: "Ô, que idiota". E aí se meu celular tivesse apreendido, eu ia ficar lá, porque eu não juro por Deus, eu não sei o telefone de Só que é ninguém. uma linha, assim, é difícil decidir o que fazer, né? Porque tu fica entre, pô, ou eu uso uma agenda pra decorar os meus compromissos e eu poder alocar meu cérebro em outro lugar e ter uma vida mais de boa e organizada, mas ao mesmo tempo, se eu faço isso, eu tô perdendo a minha capacidade de decorar coisas. É como se toda vez que eu vá de Uhum. carro pra academia, eu tô deixando de fortalecer minhas panturrilhas. Total. E ao mesmo tempo, assim, de verdade, eu acho, tá, e agora é uma opinião pessoal minha, que pode causar polêmica que for, pra mim faz parte do nosso processo evolutivo, e o que que eu acho? Que vai haver uma adaptação. Ela ainda não foi maturada, mas vai haver. Então, o que eu acredito real que vai acontecer? A gente vai se adaptar de alguma forma, que a gente vai voltar a se desenvolver de forma mais inteligente com o uso da tecnologia. Uhum. Porque eu acho que é normal que exista essa discrepância. A gente teve um avanço tecnológico muito alto para uma cognição que não acompanhou, então é normal, essas primeiras gerações que viveram isso vão sofrer um pouco mais, e os filhos dos filhos dos filhos vão acabar voltando a atingir aqueles marcos de inteligência, usando porque se a gente for ver também, o acesso hoje você consegue saber qualquer coisa. Você consegue estudar qualquer coisa. Vai dizer que essa ferramenta é ruim? Uhum. Porque, por exemplo, uma das coisas ali que tu falou que é muito importante para inteligência é o estímulo, né? Uhum, E daí hoje o que que acontece é os pais, ao invés deles brincarem com as crianças e estimularem, eles jogam um celular na mão dela, a criança fica ali vendo um retardado com sim. batendo palma, assim, com Nutella na banheira, e aquilo ali, o aprendizado que ela deveria ter brincando vira um aprendizado passivo. Ela tá ali, assim, com a boca aberta, vendo uma tela, né? Essa tecnologia que vem, talvez ela possa ser usada para a criança fazer coisas, né? Eu tive a oportunidade um dia, pô, foi muito massa e muito memorável, de usar o, O óculos. o óculos da Apple, né? Como é que é o nome? Eu nem lembro o nome, pô, mas o óculos da Apple, o novo lá que saiu. Aquilo ali é É uma muito legal. verdadeira loucura, pô. É uma verdadeira loucura, assim. O meu cérebro ficou em estado de choque. Tu via um dinossauro, Que legal. assim. E aí tem uns jogos que tu pode fazer que aparece coisas na tua casa. Tipo, tu olha aqui a parede do estúdio tá sendo destruída e tá entrando um zumbi. Tu tem que ir lá pegar uma arma pra matar esse zumbi que tá aqui. Então dá para ter uma parada ativa que estimule a criança, a criatividade, e ela esteja aprendendo e coordenação motora e raciocínio, tem que ser rápido e vem o zumbi, usando a tecnologia. Tem gente usando em escola, por exemplo, esse tipo de tecnologia. Então, assim, imagina que você está aprendendo sobre uma guerra, só que você entra dentro da guerra. Meu, você vai esquecer, aquilo não vai. Nossa, O isso é muito processo de massa. consolidação de memória, ele é muito maior. Por quê? Porque envolveu emoção. Tipo assim, os índios estão chegando e não sei o quê. A gente, sei lá, tá no grupo dos portugueses, você dividir a sala e esse grupo vai ser os índios, esse grupo. Geralmente, quando você faz trabalhos que são ativos, você tende a ter memória daquilo. Você não esquece as aulas de laboratório, você não esquece o dia que você abriu a RAM. É que hoje não existe mais isso, não pode. Mas você não esquece. Aquilo é uma coisa assim, eu lembro até hoje da parte de Neuroanato, porque a gente tocava as peças. E você segurava aquilo. É uma coisa, você tem tato, é uma experiência multi, né? É visual, é auditiva, é sinestésica, tudo ao mesmo tempo ali. A chance de você memorizar aquilo é muito maior, porque a consolidação da memória, ela tem a ver com a parte emocional. Então, sim, eu acho que essas ferramentas no futuro elas vão ser muito mais usadas para uma parte boa, até porque um paciente que sofreu uma lesão cerebral, tá, como eu falei ali, um idoso, ele teve um acidente vascular encefálico, um AVC.
E aí ele ficou com uma lesão. Ali, uma lesão, vamos colocar na parte da memória operacional, função executiva. Aí ele vai para um consultório de uma neuropsicóloga. O que que aquela neuropsicóloga vai fazer? Reabilitar aquela função. Como? Com tecnologia. Com o que, por exemplo? Treinamento cognitivo. Ela vai ficar usando. Agora, treinamento cognitivo pode ser no papel. Só que hoje a gente tem um monte de ferramenta digital e é isso que a gente usa no consultório. A gente está usando. Ah, mas o iPad faz mal? Faz. Depende do uso que você dá para ele, entende? Então, assim, ali dentro, você pode usar para ver o louco na banheira se lotando de Nutella, ou você pode usar para assistir esse podcast que a gente está fazendo aqui, que a gente está trazendo um monte de conhecimento. Então, assim, o que eu acho que falta de verdade na nossa sociedade brasileira é que o nosso centro de interesse não é bom, assim, culturalmente, a nossa cultura não favorece um interesse de coisas que são válidas, né. Tá mudando, eu sinto um pouco que tá mudando, assim, eu acho que quando eu era mais jovem era ainda pior. Uhum. Mas ainda hoje, o que que faz mais sucesso na internet? Um podcast de, sei lá, um personagem fazendo besteira, falando um monte de bobagem, ou um podcast de neurociência? Mas aí acho que até é um reflexo de um dado que tu Sim, mesma trouxe, que é o QI médio do brasileiro é 83. Pô, dependendo da complexidade linguística que a gente trouxer aqui, as pessoas não conseguem assimilar. sim, total. E os interesses e não tem interesse, né, eu acho que quando você não tem interesse, porque se for uma coisa assim, sei lá, uma bobeageira de, sei lá, de qualquer termo de sexualidade que as pessoas têm muito interesse, não sei o quê, eu acho que faz tanto sucesso por isso, porque é acessível para todo mundo, entendeu? Então a pessoa pensa assim: "Ah, tipo, sexo é de graça e qualquer um pode fazer e é uma coisa que é acessível para todo mundo e que não interfere tanto em entendimento". E aí gera muito maior interesse, assim, porque, sei lá, quando a gente trabalha com internet é frustrante. Porque você vê algumas coisas que você fala assim: "Meu, não é possível que É o mundão, a realidade. isso aqui é um corte, tipo, de 40 milhões de visualizações", e aí você vê uma outra coisa que é extremamente interessante, tipo, a minha irmã mandou um podcast de uma psicóloga britânica. Nossa, ela que corte! Eu pensei assim: "Meu Deus, que metáfora que ela conseguiu fazer sobre emoção e tal". Aí tinha 2.000 visualizações. Aí eu pensei: "Puta, que dó", tipo, as pessoas tinham que ver isso, assim, mas não tem interesse, né, não tem. Agora se fosse, sei lá, qualquer tipo de bobageira, de sei lá, né, você vai ver uma live que a pessoa soltou um pum. Nossa, dá 40 milhões de visualizações, porque, tipo, alguém soltou um pum, aí você fala: "Meu". Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.